E aí, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo respondendo perguntas aqui no meu canal. Eu nem vi como é que está o meu cabelo, não dá pra ver de longe na câmera. Mas vamos assim mesmo, acabei de acordar, então vamos começar respondendo perguntas. Olha quem acabou de acordar também. Dona Pretinha está aqui com esta cara de prostituta que ela tem, né? Vamos começar a responder as perguntas. As perguntas, lembrando que as pessoas perguntaram no vídeo anterior respondendo perguntas e eu vou responder elas aqui porque minha função é responder perguntas. Vamos para a primeira pergunta, é do Automecânica Simas Turbo. Filho da puta. Automecânica se masturba, essa é nova, hein? É a versão nova do Tô Masturbando. Vamos lá, a pergunta dele é: Luca, qual que é a sua altura? Abraços. Cara, eu acho que eu tenho 1,82 m, se eu não me engano. 81 ou 82, faz tempo que eu não me meço. Se masturba é foda. Vamos lá, próxima pergunta é do Rafael Lacerda. Luca, tô me preparando para fazer um mochilão e manhã não tá querendo que eu faça isso. O que eu faço em relação a isso? Cara, eu acho que se tu tá preparando pra fazer um mochilão e ela não quer, tentar achar outra coisa sem ser costura. Porque talvez ela tem medo que quando tu for fazer um mochilão, tu fure o dedo, né? Alguma coisa assim pode dar um problema grande. Então, tenta comprar uma mochila, vai na loja e deve ter alguma mochila do tamanho que tu quer. Tenta dar uma pesquisada porque deve dar certo, cara. Deve dar certo aí, tem várias, tem umas da Nike que são bem grandes. Então, boa sorte aí na procura do mochilão. Próxima pergunta é do Marcelo Oliveira. Ele falou: Luca, como você se sente em ser referência para comediantes iniciantes, mesmo com pouco tempo de comédia? Quando você começou, pensou que as coisas aconteceram tão rápida? Amo seu tempo, você é um dos melhores. Valeu, Marcelo, muito obrigado. Cara, eu não sei se eu sou referência para comediantes iniciantes. Eu acho que uma coisa que geralmente eu recebo mensagem às vezes é esse negócio de eu ter me mudado para São Paulo. Então algumas pessoas querem repetir esses passos, né, de se mudar para São Paulo para fazer comédia e tal. Só que eu sempre falo pra galera não fazer isso, porque a gente tá numa fase diferente de comédia agora. Muita gente apareceu, muita gente nova, então eu não sei se eu repetiria os passos que eu fiz um tempo atrás. Então, geralmente eu falo para as pessoas, cara, calma, vai devagar, vem para cá às vezes, faz uns shows, depois volta para tua cidade, fica um tempo lá, faz show lá, volta para São Paulo. E se eu acho que se eu acho que as coisas aconteceram muito rápidas, eu acho que sim, acho que bem rápido, mas alguma coisa, beleza, foi parte de um esforço meu, me esforcei, eu vim focado no negócio, em fazer o negócio dar certo, né? Não deu ainda, mas tá indo. E outra parte também é muita sorte, eu acho também. Eu conheci muita gente que me ajudou bastante. Claro, as pessoas viram que eu era esforçado, então me abriram mais espaço para alguns shows. Mas eu acho que aconteceram bem rápido. E às vezes é ruim isso, né? Acontecer as coisas rápidas, porque tu cresce muito rápido e aí depois tu não pegou toda essa casca lá atrás, então tu tá aqui em cima e é difícil, como tu tá há pouco tempo, é difícil tu continuar mantendo essa subida, assim. Então chega um momento que tu dá uma parada, e nessa parada que tu se assusta, que tu fala, caralho, e agora? O que eu faço? Qual que é o próximo passo agora, né? Já cheguei aqui tão rápido. Aí tu pensa que vai subir rápido agora pro resto da vida. Mas não, tem um momento que ele dá tipo uma estabilizada. E são nesses momentos que assusta bastante, que talvez quem começou indo devagar não sofre tanto, porque o cara começa indo. Então cada dia que passa ele tá subindo um pouquinho. Então, às vezes eu me assusto bastante, assim. Quando eu dou um pico e aí do nada para todas as coisas, eu falo, caralho, o que eu tô fazendo de errado, né? Tanto que, sei lá, quando eu cheguei em São Paulo em 2015, no meio. 2017 eu gravei o Comedy Centro. Eu falei, porra, caralho, tão rápido, 1 ano e meio de comédia, já vou fazer o Comedy Centro. 2018, 2019, 2017 eu fiz Comedy Central, Risadaria, Virada Cultural. Eu falei, caralho, se 2017 foi assim, imagina como é que vai ser os próximos anos. Aí 2018, 2019 eu não fiz nenhum deles. Então, e aí tu começa a pensar, cara, o que eu fiz de errado nesse tempo, né? Mas, por outro lado, muitas outras coisas cresceram, me ajudaram bastante. Eu comecei a fazer bem mais shows também. Então, algumas coisas tu fala que tá dando errado, outras coisas estão dando certo. Mas assusta bastante, né? Quando um ano vai muito bom e o outro vai, tipo, médio. Mas, ao mesmo tempo, não é que ele foi ruim.
Eu evolui muito como comediante nesse tempo, isso me ajudou bastante. O fato de eu não estar fazendo esses shows que são importantes, entre aspas, me fizeram, tipo, cara, eu preciso fazer mais piada, preciso escrever, preciso melhorar, e aí tu acaba crescendo também como comediante, né? Vamos lá, a Denise Acurso. Vem pra Porto Alegre de novo, teu show no Comedy Club foi muito rápido. Pô, muito obrigado, Denise, quero voltar. Tomara que ano que vem dê tudo certo. A gente tá pensando em fazer o show do Jokes aí, em Porto Alegre. E também eu pretendo fazer meu show solo aí, se tiver gente o suficiente pra me assistir. Quero fazer meu show solo no Porto Alegre Comedy Club. Se tiver alguém de Porto Alegre aqui, apareça no Porto Alegre Comedy Club, que é um belo lugar com vários shows sensacionais. A Pamela Campos, ela falou: Luca, qual a diferença entre o stand-up, pessoas que contam piadas com personagem, youtuber, etc? Isso faz diferença ou é apenas um modo de segregar ou eu tô viajando? Novamente, parabéns pelo trabalho, valeu, Pamela. Varia bastante de um pro outro, porque geralmente o stand-up são pessoas que não é cara limpa, né? A gente está escrevendo coisas que aconteceram na nossa vida, coisas que a gente observou. Existe muito personagem que também faz isso, mas existem alguns personagens que pegam piadas que são consideradas públicas, assim, né? Que são piadas de internet, coisa assim, piadas de salão e adaptam para o texto dele. Então, geralmente, e não é errado, porque o personagem pode fazer isso, mas geralmente o stand-up ele é mais pessoal, assim, é uma coisa que aconteceu com a gente, coisa que a gente percebeu, a gente escreveu. Existem algumas pessoas alguns comediantes que escrevem para outros comediantes, mas geralmente são coisas que a gente mesmo pensou, né? E o youtuber também, existem alguns youtubers que começaram a fazer show em teatro e tal, mas poucos deles eu ia falar, poucos deles são engraçados. Não, mas poucos deles se esforçam tanto como comediante para escrever a piada e tal. Às vezes eles acabam... eu nunca fui em um show de youtuber, posso estar falando bobagem, mas a maioria deles que já me falaram, eles vão lá e fazem basicamente o que eles fazem nos vídeos, só que ao vivo, pra galera assistir. Então é muito fã na plateia, é muito mais... a galera que tá indo lá pra ver o cara, porque ela viu o cara a vida inteira no YouTube e agora ela quer ver o cara ao vivo, né? Por isso que eu sempre falo que o stand-up é um dos mais difíceis, porque a gente é de cara limpa, né? A gente falando, o personagem às vezes ele tem um sotaque, às vezes ele tem uma roupa engraçada, ajuda é uma armadura pra ele que ajuda ele a poder falar as coisas, né? Tanto que existem muitos personagens que falam muitas piadas machista, racista, essas coisas, tudo assim. Mas as pessoas tipo deixam passar porque é um personagem que tá falando e não a pessoa. Se eu falo, eu tô de cara limpa, então eu que me ferro, entendeu? Então essa é a diferença entre os três. O Diário de um Resende. Cara, esse é o pior usuário do mundo. Fala, Luca, beleza? Me tira uma dúvida. É normal pedirem nosso texto quando vamos fazer o Open Mic? Sou fã do seu estilo de comédia, muito obrigado aí. Resende, deve ser teu nome. Pra quem não sabe, Open Mic é a primeira apresentação, é quando o cara vai começar a se apresentar no stand-up. E é normal alguns lugares pedirem, porque alguns lugares não pedem, mas alguns pedem porque se eles pedem isso aí, é porque aconteceu alguma bosta já. É porque alguém já foi lá e falou alguma coisa muito louca, então é meio que uma precaução. Tipo, deixa eu ver o que esse cara vai falar, porque senão o cara sobe lá e começa a xingar todo mundo, a galera fala, pô, mas é o teu show. Fala pro produtor da noite, né? Então o cara pode perder o bar que ele tá fazendo show e tal. Então algumas pessoas pedem mais por precaução. Não só bar, o Comedy Central também ele pede bastante isso. Geralmente quando é gravação de TV, os caras pedem pra tu mandar um negócio. O Comedy Central faz um negócio que é muito constrangedor, que ele pede pra tu sentar numa cadeira e fazer o teu texto pra uma pessoa só. Aí o cara fica te olhando assim. E tu fica falando pra ele, eu tava vindo pra cá e... Aí tu fala e o cara fica só te olhando e tu fala, aqui tem uma risada, geralmente. É bem constrangedor, assim, mas fazem isso porque também, não como bar, pra o cara falar uma loucura, mas sei lá, se tu fala alguma marca, alguma coisa assim que não pode, tem essas coisas assim, então eles pedem pra tu passar. Então, é normal alguns bares pedirem isso daí. Vamos lá, o Cauê, ele perguntou, opa, primeira vez nisso, valeu Cauê, daria o cu por 1 milhão? Facilmente.
Próxima pergunta é da enfermeira Pamela Brito. Legal que ela coloca a profissão dela. Não pode ser demitida, senão vai ser desempregada. Pamela Brito. Luca, tô adorando teus vídeos, principalmente nesse formato de podcast. A minha pergunta é: existem muitas pessoas que não entendem o humor e criticam muito piadas com determinados temas, tipo Léo Lins e humor negro. E não entendem que a piada necessariamente não remete ao que o comediante pensa. A pergunta é: quando e como saber que é apenas uma piada ou apenas o cara tá usando o humor pra pôr pra fora o que o coração cheio. O coração está cheio. A enfermeira é... Acho que tu tem que cuidar o português aí só. Mas a pergunta dela é: como é que tu sabe se aquilo que ele tá falando é a opinião dele ou se é apenas uma piada? Eu acho que tem que ver a obra do negócio. Existem comediantes que entram e falam um monte de coisas absurdas, só que são várias coisas absurdas uma depois da outra. Então tu sabe que o cara tá aquilo ali, tudo que ele tá falando é mentira, basicamente, então não é a opinião dele. Eu sempre vejo isso assim, pela piada anterior da pessoa. Se o cara entra no palco e fala: eu tenho um cachorro preto que gosta de deitar na minha cama. E aí depois ele vai lá e fala: eu adoro quando eu vou voar. Aí tu fala: peraí, as pessoas não voam. Então será que ele tem um cachorro preto mesmo? Então tu começa a se questionar bastante isso. A partir do momento que o cara dá a opinião dele numa coisa, tudo que ele falar a partir dali, eu vou achar que ele tá falando sério e que é a opinião dele realmente. Agora, se ele chega e fala uma coisa absurda e fala um monte de coisa absurda, e depois ele dá a opinião dele, eu vou achar que é mentira a opinião dele, porque ele falou um monte de coisa absurda que com certeza não é a opinião dele. Então eu acho que é tudo tu entender o comediante, saber, conhecer o comediante. Por exemplo, o Léo Lins tem as piadas de humor negro. Tu sabe que ele faz humor negro, então tu já sabe que qualquer coisa que ele ia falar vai ser chocante, não sei o quê. Mas não necessariamente é a opinião dele. Agora, se tu vê, por exemplo, o Cortella falando uma coisa de humor negro, tu vai pensar: acho que deve ser a opinião dele isso daí, porque ele fala sempre um monte de coisa interessante pra gente, que a gente sempre escuta e tenta mudar na nossa vida. Então acho que tu tem que conhecer o comediante ou ver a obra inteira dele, o show inteiro, e entender. É isso, porque algumas pessoas... Eu acho estranho, tem alguns comediantes que falam isso. Comediante iniciante, às vezes, o cara faz uma piada sobre a vida dele, falando alguma coisa que é real, só que depois ele fala uma coisa muito absurda. Aí ele fala: ninguém riu da segunda absurda. Fala: cara, porque a gente não sabe se é verdade ou não, porque a gente viu a tua piada anterior, então não sei se eu posso... o cara para de passar credibilidade depois que ele fala uma coisa absurda e quer falar a verdade depois de novo, entendeu? Então, eu acho que é isso, tem que entender, conhecer mais o comediante para poder saber se tu leva a sério ou não a opinião dele. Próxima pergunta é do Gabriel Rocha e Silva. Fala, Luca, beleza? Sou um grande fã desde as épocas da entrevista sua com o Petri. Porra, muito obrigado aí, quem acompanha desde a época que eu gravei o podcast do Arthur Petri. Inclusive o Arthur tá fazendo shows aí, quero colar um dia no show dele aí, quando ele vier para São Paulo. Aqui vão algumas perguntas que eu sempre quis fazer para um comediante. Você acha importante assistir ou ler outras obras ou materiais que não sejam sobre comédia? Não necessariamente para fazer piada sobre, mas para vocês refletirem e acabar chegando em conclusões ou ideias fora do seu comum? Vou responder a primeira. Eu acho que sim, acho que é muito interessante, porque geralmente eu não tiro a piada de uma coisa que já é engraçada. Geralmente eu gosto de tirar piadas de coisas que não são engraçadas e eu coloco a graça no negócio, né? Então, eu acho legal o cara assistir outras coisas, tipo coisas de drama, essas coisas assim, porque tu consegue pegar a parte... consegue ver a parte difícil, sei lá, o drama, por exemplo. Pega um drama e tenta achar onde que eu consigo botar graça nisso, entendeu? Não só drama, qualquer coisa, tipo documentários. O cara faz piada sobre documentário. Eu vi um documentário que fala sobre, sei lá, do Ted Bundy lá, que é um maluco que matou um monte de gente. Como é que eu consigo pegar a graça disso? Porque se eu ver um documentário engraçado, eu não vou conseguir botar graça nele. Então, eu acho que é mais importante tu ver coisas que não são engraçadas do que coisas engraçadas. Porque a coisa engraçada, tipo, sei lá, tu vai no Planeta Bizarro do G1 lá, né, no portal lá. Já são um monte de notícia engraçada, não tem como eu fazer graça de notícia que já é engraçada. O cara escorregou numa cobra e caiu de boca numa tartaruga. Não sei. Como é que eu sou mais engraçado do que isso, entendeu? Agora, se tu vai no G1 lá e tem uma notícia, não sei, uma notícia mais triste,
Tu tenta falar, como é que eu consigo achar graça nisso? Esse que é o nosso trabalho, eu acho, é botar graça onde não tem coisas engraçadas. Então eu acho que é legal assistir várias coisas que não são relacionadas à comédia. Vamos lá, e a próxima pergunta que tu fez é, emendando com essa, você já fez ou escreveu alguma coisa que não seja relacionada a texto de stand-up, conto, roteiro de drama, uma análise, alguma coisa? Pergunto isso porque você disse que seu comediante favorito é o Louis C.K. e eu também achava impressionante como ele escrevia alguns dramas. Exemplo, alguns episódios de Louis e toda a série de Horace and Pete. Valeu e forte abraço. Cara, eu nunca escrevi, mas eu quero muito escrever. Eu queria muito escrever um drama. Mas eu tô tentando fazer coisas que não são engraçadas, que não são relacionadas a stand-up, tanto que eu comecei a gravar um podcast, que é mais uma coisa pessoal minha, que eu vou só falando coisas sobre a minha vida. Não é uma coisa engraçada, mas é um jeito que eu consigo pôr pra fora tudo que eu tenho, e talvez em algumas coisas eu consigo fazer isso, de pegar uma coisa que não tem graça e pensar na piada. Mas eu quero bastante escrever alguma coisa. Eu já escrevi coisas que eu não publiquei, tipo documentários, falso documentário, eu já escrevi bastante algumas coisas. Tem alguns textos bem tristes que estão guardados para quando eu morrer, mas eu quero começar a tentar pensar em escrever coisas assim, tanto que eu baixei daquelas masterclass, na verdade é pago, mas eu baixei, então desculpa aí, sobre escrita de drama. Tem um que ele fala bastante sobre roteiro de drama. E é interessante ver isso aí, porque acho que depois que tu consegue entender como é que o cara escreve um drama, é meio que a mesma técnica que tu usa pra comédia, porque são duas coisas que são relacionadas, né? Às vezes a gente usa o nosso drama pra fazer comédia, então eu acho legal saber como escrever um bom drama, porque depois eu só coloco as piadas no meio. Então eu tenho vontade sim de escrever alguma coisa relacionada, que não esteja relacionada à comédia. Bom, eu acho que é isso por hoje. Muito obrigado se tu assistiu até o final. Muito obrigado por fazer perguntas. Também façam perguntas aqui. Eu já respondi várias perguntas, então algumas que eu não respondi, geralmente talvez eu possa ter respondido já em algum outro episódio, então não tem porque eu estar repetindo ela. Mas muito obrigado por assistir até o final. Eu tô gravando às vezes um podcast no Spotify, que eu tô botando 15 minutos, que é eu falando sobre a vida, essas coisas assim. Então, escuta o meu podcast lá, eu vou colocar o link dele na descrição também aqui. E tô colocando vídeos de stand-up também toda semana. Muito obrigado se tu ficou até o final e até a próxima. Valeu!